Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e é um absurdo o que algumas bancas têm feito com o candidato nos últimos tempos. Essa semana, a FGV foi fazer a prova lá do Cefaz do Amazonas e na prova de auditor de finanças e controle fez um absurdo, fez um grande atentado contra o concurseiro. A prova ela tinha uma matéria chamada Administração Pública e não teria RLM, não teria raciocínio lógico matemático, o que para a grande maioria é uma alegria. E chegando na prova não tinha Administração Pública e tinha RLM. Olha o absurdo, os caras tiraram uma matéria e colocaram outra. Até há pessoas cogitando que talvez isso fosse uma confusão com o Cefaz Bahia, que teria RLM, então a banca cometeu esse grave erro. Então vamos falar um pouco dessas bancas. A gente passa por várias bancas que estão se complicando. O CESP é uma, já fiz até aqui um abaixo assinado, porque para mim não tem mais condição de uma banca como essa. Depois de inúmeros erros, eles tiveram erro na Polícia Rodoviária Federal, tiveram erros graves na Polícia Civil do Distrito Federal e tiveram erros em outras provas que eu não vou me lembrar aqui, mas erros assim de organização, erros crassos, assim, dizem, e ainda estaria sendo averiguado isso, né, que eles chegaram a contratar pessoas no dia chamar pessoas na rua para ser fiscal de prova ou CESP. E agora o FGV cometendo esse tipo de erro. Levanta-se a possibilidade de ser o excesso de provas, né? A mesma situação que o CESP vivia na época, né? Então eles têm muita prova, não conseguem vencer. Lembrando que o CESP chegou a cometer erros muito graves na questão de documentação. Então, na PRF, as pessoas enviavam documentos de exames médicos e recebiam respostas que não eram delas. Então, às vezes a pessoa falava, olha, você não tem um rim, faz um exame tal, pô, a pessoa tinha 2 rins. Então, erros crassos que você vê claramente que são pelo excesso de trabalho, talvez pela falta de funcionários, o CESP cometeu. E aqui a FGV cometendo um erro crasso. Imagine você se deparando numa prova com uma matéria que não tinha no edital. E daí até tudo bem, porque não teria um prejuízo, porque você não faz as questões e você vai ganhar nota ali daqueles pontos. Eu acredito que vai caminhar meio que nesse sentido. Só que e a matéria que a pessoal estudou? É matéria de administração pública, que deveria estar no edital e não está. Como que o concurso vai lidar com esse prejuízo? Porque algumas pessoas estudaram, né? O concurso, a ideia do concurso é trazer uma concorrência, trazer uma disputa de conhecimento acerca das matérias que estão ali dispostas no edital. A partir do momento que você tira uma matéria, você está desnivelando a concorrência. Alguém ali poderia saber muito de administração pública e não vai conseguir os pontos decorrentes desse conhecimento. Então, isso é um absurdo, é um grande absurdo. Na minha opinião, daria até para você anular uma prova disso, já que a prova não foi proposta nos termos que ela foi colocada lá no edital, mas eu já fiz um estudo aqui no canal que é os casos que a justiça anula um concurso, e eu acredito que não vai acontecer. Tá? Pode ser até que a justiça entenda, né? E na minha opinião deveria anular, mas a justiça só anula em casos muito assim expressos, que tem assim um prejuízo para muitas pessoas, e nesse caso, como seriam 10 questões, não teria um grande prejuízo. Eu acredito que não vão anular o concurso, quando na minha opinião deveriam anular o concurso. Aliás, a banca deveria ser responsabilizada por isso, né? Uma banca que faz esse tipo de confusão tão absurda é inacreditável. Falando nisso daí, deixa eu fazer um convite para você. Dá uma curtida aí que ajuda bastante o nosso canal. Chegamos a 28 mil pessoas. Isso daí é graças a você que sempre acompanha o nosso trabalho. E lembrando que toda quinta, 21 horas, nós temos uma live. E essa semana a gente vai fazer uma live sobre a reestruturação da PF, PRF e do DPEM. Estou tentando trazer aí um representante de cada categoria, já consegui alguns. E a gente vai bater um papo, o que significa isso, para os próximos concursos, como isso pode levar
as polícias da União a um outro patamar. Então vamos bater um papo bem legal, quinta-feira, 21 horas, não esquece. E você, o que você achou disso daí? Você acha que deveria anular esse concurso? Imagine você nessa situação. E mostra que deveria ter uma lei para regular os concursos, para regular essas bancas. Isso daí é um pedido que há muito tempo é feito, mas as bancas elas cometem erros graves, crassos, que prejudicam milhares de candidatos e saem impunes. Daqui a pouco a FGV está pegando outros concursos porque a gente não tem uma lei que regula esses casos, que fala assim, olha, num caso a banca ela pode ter até tantas anulações para o concurso, senão deveria, sabe? Deveria ter limites, né? As bancas deveriam ter limites de atuação. Você não pode anular uma matéria inteira como foi anulado aí. Mas, infelizmente, a gente não tem isso. Essa lei já foi aventada aí até pelo Luiz Flávio Gomes. Tem algumas iniciativas, mas isso não é levado a sério. Deveria, porque concurso é algo muito sério para ser levado desse jeito, né? E isso daí quando é crasso, né? Mas às vezes tem erros, como a gente vê em alguns concursos, que a banca não tem coragem de anular, que são assim menos perceptíveis e o candidato sofre graves prejuízos. Então é necessário fazer alguma coisa, a gente precisa lutar por isso e precisa ter essa consciência aí que não dá mais FGV, não dá mais CESP, essas bancas precisam melhorar. Beleza? É isso daí e bora estudar.